E aí, gente? Professor Marcos Dominici aqui, né? Aula de arte novamente, e hoje a gente vai falar sobre século XIX na Europa, neoclassicismo e a primeira parte sobre romantismo. Estou esperando vocês. Vem com a gente. Então é o seguinte, eu vou começar com uma coisa que eu amo de paixão, são memes, né? Para você entender numa palavra só, neoclassicismo, que é o nosso primeiro item de século XIX. Me chama de iluminismo e vem trazer razão para a minha vida. Razão. Essa é a base do que vai ser o neoclassicismo. Só para a gente esclarecer, neoclassicismo, nesse caso, vem de duas palavras, neo, que significa novo, e o clássico, nesse caso, seria um retorno ao que foi feito na Grécia e na Roma Antiga. Para a gente poder entender melhor, iluminismo, Napoleão Bonaparte domina a França naquele período, e esse é o contexto sócio-histórico-político para facilitar esse desdobramento da arte. É um período curto, mas que tem uma influência muito grande, não só na Europa nessa época, mas também, por incrível que pareça, no Brasil e aqui em São Luís do Maranhão, quem estiver assistindo de fora. Nós temos influências neoclássicas nas Américas, e muita, a gente vai já falar sobre isso. Então, para a gente poder entender melhor, o neoclassicismo, eu coloquei uma imagem aqui de um pintor chamado Jacques-Louis David, ele trabalha com técnica, com perfeição. Eu costumo dizer que qualquer pessoa pode aprender a desenhar. Para isso, você precisa entender as técnicas. Talento é outra história. E, nesse caso aqui, haviam escolas de belas artes que trabalhavam diretamente com esse ensino, as técnicas. Mas ele também não surgiu do nada. Então, Dominici, de onde vem essa situação? Bom, a gente tem a história grega, a história romana, as técnicas de arte que eram feitas na Grécia e na Roma, e isso vai ser reativado, vai ser reutilizado no século XIX. Então, a gente tem um ciclo. Grécia e Roma, foi refeito no Renascimento e vai ser refeito no século XIX. Isso é muito importante para a gente, aqui no Brasil, entender. Normalmente, a gente diz que o pai e o fundador do neoclassicismo é um pintor francês chamado Jacques-Louis David, que a gente vai já adiantar algumas coisas sobre ele. E a técnica era mais importante do que qualquer outra coisa. Eu costumo dizer que o neoclassicismo, na pintura especificamente, é um Photoshop do século XIX. Ou seja, o princípio é você tem que reproduzir o que a natureza fez ou melhorar esse aspecto. Beleza? Bom, eu parei bem aqui porque a gente tem que falar sobre isso. No século XIX, as duas cidades romanas que foram soterradas pela erupção do vulcão Vesúvio, Herculano e Pompeia, tem até um filme hollywoodiano sobre isso, elas foram soterradas por cinza vulcânica. Aqui eu coloquei fotos, e vou deixar aqui para vocês darem uma congelada novamente, de estátuas que foram estruturadas e cobertas com essas cinza vulcânica a partir de pessoas, né, que já estavam numa situação complicada daquela tragédia no ano 79 a.C. Pois é, aqui não são estátuas feitas aleatoriamente, já foram pessoas. Professor, né, a cinza cobriu os corpos, pelo que os cientistas acreditam, foram carbonizados instantaneamente, os ossos ainda permanecem ali, mas tem toda uma crosta, né, de cinza que petrificou, e as cidades, Herculano em caso, e Pompeia no caso, foram cobertas por essa cinza. Tá, mas para que serve isso? Essas cidades foram redescobertas no século XIX, no período de Napoleão Bonaparte, e elas serviram de base para toda a estrutura do neoclassicismo. Então, a gente já tem uma noção do que aconteceu. Para que a gente entenda melhor, o que você tem no neoclassicismo? A arquitetura neoclássica, que é muito importante, a escultura neoclássica e a pintura neoclássica. Então, vamos conhecer um pouquinho delas. Bom, Napoleão Bonaparte, é óbvio, se utilizou bastante disso. E aqui você tem um retrato, por assim dizer, que seria uma pintura que retratou Napoleão Bonaparte. E aí eu fiz um zoom para a gente ter uma noção de como é o neoclassicismo, que trata de perfeição, detalhes e extrema técnica. Gente, ali são tecidos que foram pintados por tintas fabricadas por esses artistas no século XIX. Quem são eles? Jacques-Louis David. Ele era o pintor oficial do Império de Napoleão Bonaparte. Todos os quadros de Napoleão Bonaparte, que muita gente diz que era muito baixinho, que tinha 1,60 de altura, eu acho, em maioria foram pintados por esse artista. E o que ele trabalhava? Napoleão, no caso, imagens históricas e imagens contemporâneas da época, mas
toda a estrutura que você encontrar, a maioria, no caso, cerca de 90% das obras de Napoleão Bonaparte foram feitas por esse pintor, que é considerado o pioneiro e o pai do estilo. Né? Eu coloquei uma obra aqui e mostrei para mostrar como essa arte ela tem ficado pop. Né? Mahat, a morte de Mahat e a morte de Tony Stark. Pois é, algumas dessas obras, inclusive essa aqui, já foi questão do Enem. E a gente pode trabalhar em outras situações. O pintor aqui em questão, o artista em questão, é Vic Muniz. Ele refez a obra de Jacques-Louis David, só que com lixo. Montou tudo e fotografou. Pesquisem sobre ele, vale a pena. Próximo artista, Dominique Ingres, né? A pronúncia seria Ingres, é um pouco complicado, né? E meu sotaque francês não é tão bom assim, mas a gente costuma comparar o trabalho do Ingres como a segunda pessoa mais importante do neoclassicismo. E o que chama atenção no trabalho dele? A representação do corpo feminino, que é exageradamente trabalhada, mas também perfeita, né? A Grande Odalisca, que é um quadro muito grande, e aí ele começa a definir o novo padrão de beleza, por isso é que é muito importante que essa figura feminina começa a ter formas mais sinuosas e ela é bem mais magra do que no século anterior. Vocês prestaram atenção? Né? A mesma figura ele reproduz em outras situações. Ele normalmente costumava colocar os modelos e representar esses modelos várias vezes em vários quadros. Então, vale a pena conhecer a obra dele. Quando a gente fala de escultura, o que é interessante, né, já o segundo item, é que essas esculturas foram baseadas nas esculturas clássicas, gregas e particularmente as romanas. Professor, como é que eu consigo diferenciar uma escultura neoclássica de uma escultura romana? Ela está completa, as neoclássicas não têm partes quebradas. As romanas e gregas geralmente estão sem braço ou, por causa do tempo, estão danificadas de alguma maneira. Algumas poucas chegaram aqui inteiras. Então, as figuras mais importantes são o Thorvaldsen, e aí tem o trabalho feito ou em mármore ou em bronze, com a anatomia perfeita, mas parecem muito esculturas clássicas. E Canovas, que com certeza é uma das figuras mais importantes do neoclassicismo. Gente, só para esclarecer, aqui nada é de outro material a não ser pedra. A única coisa que você tem é uma pintura feita com ouro, mas é tudo pedra, inclusive a almofada, entre outras coisas. Eu tenho que parar e fazer uma menção ao trabalho do Giovanni Strazza, porque ele consegue fazer escultura dessa Virgem com um tecido que é transparente, a gente percebe pela textura, sobre o corpo dela, completamente em pedra. Isso é o neoclassicismo. E, para finalizar, né, a gente vai falar da arquitetura neoclássica, que é justamente uma mistura dos elementos clássicos, gregos e romanos. Como assim, professor? Receita de um prédio neoclássico. Pega os elementos arquitetônicos gregos, os elementos arquitetônicos romanos, junta tudinho, bate no liquidificador, você tem um prédio neoclássico. Professor, mas isso aqui não parece com a Casa Branca? Parece, lembra muito. Né? Só para recapitular. Colunas gregas, capitéis de origem gregas, frontão, a peça triangular de origem grega, a abóbada, aquela cobertura, né, de origem romana, degraus, tudo isso junto foi feito na Grécia, foi feito na Roma Antiga, foi refeito no Renascimento e refeito novamente com uma qualidade e características diferentes no neoclassicismo. Nós temos prédios na América ou nas Américas com essas características. Gente, a Casa Branca é um exemplo de prédio neoclássico. Aqui em São Luís, o Palácio dos Leões, a fachada do Teatro Arthur Azevedo, a fachada da Igreja da Sé, a Biblioteca Pública da Praça Deodoro, são prédios com características neoclássicas adaptadas à nossa estrutura. Então, mais um prédio neoclássico para vocês. O Panteão de Paris. Né? E aí, a gente fecha o neoclassicismo agora. E começamos o romantismo já na próxima aula. E eu espero vocês. Ok? Um abraço.